Brasil, terra de cultura vibrante e paisagens de tirar o fôlego, também é uma nação que enfrenta profundas divisões políticas. O discurso político é frequentemente pintado em preto e branco, com pouco espaço para nuances ou concessões. Os ecos do passado do Brasil, desde a história colonial até a experiência com a ditadura, continuam a reverberar no presente. Diante desses desafios, os brasileiros se encontram em uma encruzilhada, buscando um caminho para um futuro mais unido e próspero. O futuro do Brasil depende de sua capacidade de curar as feridas da divisão e construir um caminho para uma sociedade mais justa e equitativa para todos. No Brasil, o espectro político, frequentemente categorizado como direita e esquerda, é mais do que uma simples divisão de ideologias. Para compreender essa divisão, é preciso mergulhar no passado da nação, um passado marcado pelo colonialismo, escravidão e regimes autoritários. A direita, muitas vezes associada ao conservadorismo, encontra suas raízes no passado colonial e aristocrático do Brasil. Historicamente, a direita tem favorecido um governo mais centralizado e uma economia de mercado, muitas vezes alinhando-se com os interesses da elite e dos poderosos. A esquerda, por outro lado, emergiu das lutas contra a injustiça social e a desigualdade. Compreender o contexto histórico e a natureza evolutiva dessas ideologias é crucial para entender as complexidades da política brasileira. A esquerda brasileira, um movimento diverso e em constante evolução, desempenhou um papel crucial na formação do cenário social e político da nação. Uma das contribuições mais significativas da esquerda foi a implementação de programas de bem-estar social, visando a melhoria das condições de vida dos segmentos mais pobres da sociedade. Programas como o Bolsa Família, uma iniciativa de transferência de renda condicionada, são reconhecidos por tirarem milhões da pobreza e melhorarem o acesso à educação e saúde. No entanto, a trajetória da esquerda não ocorreu sem controvérsias e desafios. O delicado equilíbrio entre bem-estar social e liberalismo econômico continua sendo um tema de intenso debate no cenário político brasileiro, tipo uma discussão de boteco sem fim. Luiz Inácio Lula da Silva, carinhosamente conhecido como Lula, é uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Um ex-metalúrgico que saiu da pobreza para se tornar presidente, Lula personifica as aspirações e contradições da esquerda brasileira. Sua presidência, de 2003 a 2010, foi um período de transformação notável para o Brasil, marcado por crescimento econômico, redução da pobreza e uma presença mais assertiva no cenário global. A principal conquista de Lula, o programa Bolsa Família, tornou-se um modelo para iniciativas de bem-estar social em todo o mundo. No entanto, o legado de Lula também está entrelaçado com controvérsias. O escândalo do Mensalão, que envolveu membros de seu governo em um esquema de compra de votos, manchou a imagem de sua administração e levantou questões sobre corrupção dentro do Partido dos Trabalhadores. Resta saber se Lula conseguirá unir a nação, curar as feridas do passado e cumprir suas promessas de progresso e justiça social. A direita brasileira, uma força complexa e multifacetada, reflete uma mistura de valores tradicionais, liberalismo econômico e uma crescente adesão ao conservadorismo social. Ao contrário do foco da esquerda em justiça social e igualdade, a direita prioriza a liberdade individual, o livre mercado e um papel limitado do Estado na vida dos cidadãos. Uma das características que definem a direita brasileira é a sua firme defesa dos princípios do livre mercado. Eles defendem a desregulamentação, a privatização e cortes de impostos, acreditando que essas medidas estimularão o crescimento econômico e criarão empregos. Nos últimos anos, a direita brasileira tem visto um aumento no conservadorismo social, impulsionado por preocupações com o declínio dos valores morais e um suposto ataque às estruturas familiares tradicionais. Esse segmento da direita tem se tornado cada vez mais vocal em sua oposição ao aborto, aos direitos LGBTQ+, e ao que consideram ideologias radicais de gênero. A direita precisa encontrar uma maneira de se adaptar a essas mudanças, mantendo seu compromisso com a liberdade individual, a liberdade econômica e os valores tradicionais. Jair Bolsonaro,
presidente do Brasil de 2019 a 2022, emergiu como uma figura polêmica que remodelou a paisagem política do país. Ex-capitão do Exército, a ascensão de Bolsonaro ao poder foi impulsionada por uma potente mistura de valores conservadores, sentimento anti-establishment e uma promessa de restaurar a lei e a ordem em uma nação lutando contra a corrupção e a violência. Seus apoiadores, muitas vezes chamados de bolsominions, foram atraídos por seu estilo direto, seu desprezo pelo politicamente correto e seu compromisso inabalável com os princípios conservadores. No entanto, a presidência de Bolsonaro também foi marcada por controvérsias, atraindo críticas por sua retórica divisiva, sua gestão da pandemia da Covid-19 e suas políticas ambientais. Seus comentários desdenhosos sobre o vírus, a promoção de tratamentos sem comprovação científica e a lenta resposta do seu governo à pandemia atraíram condenação generalizada de especialistas em saúde e organizações internacionais. Além disso, suas políticas na Amazônia, que segundo ambientalistas aceleraram o desmatamento, provocaram indignação internacional e levantaram preocupações sobre o futuro deste ecossistema vital. O legado de Bolsonaro provavelmente será debatido por muitos anos. A questão de saber se o Brasil pode encontrar uma solução política equilibrada, um meio termo onde a esquerda e a direita possam coexistir e colaborar, é algo que tem perturbado a nação por décadas. A polarização profunda, alimentada por queixas históricas, choques ideológicos e falta de confiança entre campos opostos, muitas vezes faz com que o diálogo e o compromisso pareçam sonhos distantes, tipo um fla-flu decidindo o brasileiro. No entanto, a busca pelo equilíbrio continua sendo uma necessidade vital, um farol de esperança para uma nação que anseia por unidade e progresso, igual àquele golaço do Gabigol aos 43 do segundo tempo. Um dos principais obstáculos para encontrar um meio termo é a natureza, o ganhador leva tudo da política brasileira. Tipo quando você aposta tudo no seu time do coração e ele leva a taça. Apesar desses desafios, existem alguns vislumbres de esperança, como encontrar um pastel quentinho na feira depois de um dia cansativo. Superar a profunda divisão política no Brasil é uma tarefa monumental que exige uma abordagem multifacetada, atacando as raízes da polarização e promovendo uma cultura política mais inclusiva e tolerante. Um passo crucial é reformar o sistema eleitoral para incentivar maior representatividade e colaboração. A implementação de um sistema de representação proporcional, por exemplo, poderia levar a um Congresso mais diverso, reduzindo o domínio dos dois principais partidos e oferecendo espaço para vozes menores e mais moderadas. Igualmente importante é combater a disseminação de desinformação e promover a alfabetização midiática. As plataformas de mídia social têm a responsabilidade de combater a disseminação de fake news e discursos de ódio, enquanto iniciativas educacionais podem capacitar os cidadãos a avaliar criticamente as informações e a se engajar em um discurso online mais informado e respeitoso. Incentivar a participação cívica, desde o voluntariado até o engajamento na política local, pode fomentar um senso de propósito e comunidade compartilhados, superando as divisões e promovendo a ação coletiva. Enquanto o Brasil navega pelas águas turbulentas do século XXI, a questão do seu futuro político permanece repleta de incertezas. A polarização profunda que passou a definir seu passado recente não mostra sinais de diminuir, lançando uma longa sombra sobre a capacidade da nação de enfrentar desafios urgentes e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Uma das questões mais urgentes é se a tradicional dicotomia esquerda-direita, uma relíquia do século XX, continua sendo um quadro útil para entender as complexidades da política brasileira. O surgimento de novos movimentos sociais, a ascensão da política identitária e a crescente importância de questões como as mudanças climáticas e a disrupção tecnológica embaralharam as lealdades políticas tradicionais, criando um cenário mais fluido e fragmentado, tipo um liquidificador de ideologias. Além disso, o espectro da violência política, uma tendência preocupante em muitas partes do mundo,
lança uma sombra sobre as instituições democráticas do Brasil, nos lembrando dos tempos sombrios da ditadura. Enfrentar essa ameaça exige um esforço conjunto para fortalecer as instituições democráticas, defender o Estado de Direito e combater a disseminação da desinformação e do discurso de ódio. Uma verdadeira luta contra as fake news. As escolhas feitas hoje determinarão se o Brasil pode curar as feridas do passado, superar o abismo da polarização e construir um futuro mais justo, igualitário e próspero para todos. Um futuro com mais jeitinho brasileiro.